Sejam muito bem-vindos ao programa da sua família, Família Mais. O nosso encontro é toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, é só ir lá ativar as notificações, Atitude TV. E também a TV da sua família, Bem Mais TV, toda sexta-feira, 21 horas. E se quiser saber mais um pouquinho do nosso ministério, é só seguir no Instagram, Ministério da Família IBA. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu e você temos muitas dúvidas: declaração do imposto de renda. E para esse assunto tão relevante, eu trouxe pessoas muito relevantes e capacitadas para estar conversando sobre declaração de imposto de renda. Muito bem-vindos, família Dal Ponte. Obrigada. Prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer. Oi, eu sou Stephanie Dal Ponte, sou sócia da Dalmaf Contabilidade, contadora, e obrigada pelo convite. Prazer ter você aqui. Tudo bem? Eu sou a Ana Dal Tudo Ponte, bem? Advogada tributarista. Que É um bom, prazer Ana. estar aqui. Vai tirar todas as dúvidas da gente, né? Todas as dúvidas. Conheci o doutor Marco Dal Ponte? Eu sou Marco Dal Ponte, sou professor, sou perito judicial, sou sócio da Dalmaf Contabilidade junto com a Stephanie e sou auditor tributário na Dal Ponte Advogados junto com a doutora Ana. Gente, olha que time aqui de peso, né? Para a gente estar conversando sobre isso. Então, para a gente iniciar, né? Como saber se sou isento ou não? Então, a Receita disponibiliza alguns critérios para você ser obrigado a declarar imposto de renda. Se você não se enquadra nesses quesitos, você automaticamente está desobrigado a declarar. Então, por exemplo, se você recebe rendimentos tributáveis inferiores a R$ 28.559,70, se você tem patrimônio inferior a 300 mil, se você tem rendimentos isentos inferiores a 40 mil, então esses pontos você já se encontra isento. Ok. Vai mudando, Stephanie, à medida que o governo muda? Como é que é? Uma coisa fixa ou não? Todo ano tem alguns ajustes, mas normalmente dentro desse padrão. Entendi. E aí, nunca declarei. Como é que faz, doutora Ana? Como que faço? A Receita já envia preenchido, a gente precisa ter acesso aí ao gov.br. Dá um help aí para quem nunca declarou. Então, hoje a Receita, ela tem uma pré, mas eu não aconselho muito, né, doutor Marco? Na realidade, hoje o que acontece é o seguinte: hoje a gente tem o acesso à sua conta gov.br. Através da sua conta gov.br, sendo ela nível prata ou ouro, você pode entrar lá pelo sítio do ECAC e lá você vai encontrar a sua declaração pré-preenchida, onde todos os dados, quem lhe fez pagamentos, onde você tiver os seus recebimentos, tudo aquilo que é informado à Receita através das declarações DEMED, DIRF, DIMOB e etc., a Receita ela tem um conhecimento grande da sua vida. Então, até mesmo os bancos, quando você faz uma movimentação financeira, hoje a gente tem o que a gente chama de E-financeira. Então, toda pessoa física que tem movimentação acima de R$ 2.000 em 6 meses, ou pessoa jurídica acima de R$ 6.000, está sendo informado para a Receita Federal. Então, tudo isso está lá. Ou seja, não tem como fugir. Está tudo registrado. Sim, lá, é isso? Mas ainda assim, você pode ter... Eles podem ter deixado... É bem difícil, porque eles hoje têm uma máquina gigantesca, mas eles podem ter deixado de colocar alguma coisa. Você não pode se isentar de ir lá e colocar. Então, eu não recomendo muito que você use aquele já pré-preenchido, que você pode ter outras fontes que você tem que colocar lá, né? Entendi. Exatamente. Você tem que sempre passar por uma análise, etc. A Receita traz, mas pode estar faltando alguma coisa, até porque isso é novo, não é, digamos, novo assim, tem em torno de 5 anos que isso está acontecendo. Então, os sistemas da Receita, eles estão sempre se aprimorando, né? Aí, caso haja algum erro, você acaba tendo uma situação desconfortável, muitas das vezes até o que a gente chama de malha fina, né? Verdade. Isso é cair na malha fina, é isso? E hoje a Receita, ela tem um supercomputador, né, que é chamado T-Rex, né? O T-Rex, ele é um supercomputador aliado a um software chamado Arpia, que ele tem a capacidade de fazer cruzamentos entre as bases de dados bancárias, as bases de dados dos contribuintes, que é de alta performance. Que ele consegue fazer não só o Brasil, mas ele consegue fazer até de vários países. Tamanho, a robustez
desse software Sim. junto com essa máquina, entendeu? Então, hoje é muito Então difícil. tem que informar Estamos tudo. bem monitorados. Estamos bem monitorados, temos que informar tudo, Entendi. não deixar escapar nada, porque muitas das vezes problemas acontecem até por desconhecimento mesmo, Sim. ou até esquecimento, então não pode faltar nada. E uma coisa bem interessante é o seguinte, né? Quando a gente vai lá para a Bíblia, né? Mateus, capítulo 22, versículo 21, dê a César o que é de César. Não, eu estava lembrando de outro versículo aqui, quando vocês começaram a falar aí do T-Rex, que a gente, né, o tempo todo está sendo ali monitorado, é que nada que seja oculto não venha a ser revelado, verdade, né? é. Em algum momento Sim. vai ser revelado. O Marco gosta de falar muito, inclusive todos os nossos escritórios têm, né, esse versículo bíblico que é Deuteronômio 29, Sim, 29, que sim. diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas aquelas que nos são reveladas são para nós e para os nossos descendentes, para que se cumpra a palavra da lei. Então, assim, a gente Verdade. tem que procurar realmente o conhecimento, né? É verdade que quanto mais imposto de renda a gente paga, mais a gente ganhou? É verdade, até porque Isso é bom, gente. o imposto, você não tem que ter medo de pagar imposto. Você tem que pagar imposto corretamente. Ou seja, não adianta você sonegar, esconder essas coisas, até porque não há uma conduta de um cristão, né? E nem de uma pessoa de caráter, efetivamente. Sim. Então, o imposto, você vai pagar um percentual daquilo que é devido, daquilo que você ganha. Claro, concordo, a carga tributária no Brasil é alta sim. Porque se você pensar hoje, se a gente fizer uma conta de balcão, a gente verifica só, uma pessoa que ganha 10 mil reais de salário. 10 mil reais de salário é um bom salário, né? Sim. Não é todo mundo que ganha isso. E aí, a gente diz o seguinte, que temos 11% de desconto de INSS. Temos 27,5% de imposto de renda. Para arredondar a conta, 3.500 de desconto. E aí, ou seja, 10 mil reais, você caiu para 6.500 reais. Aí, olha só, quando você chega no mercado para comprar com aqueles 6.500 reais, as mercadorias, os produtos, os alimentos que você compra, se a gente levar em consideração a média da carga tributária no Brasil, vai de 40% a 50%. Então, ou seja, o teu poder aquisitivo é de 3.250. E aí, olha só, você ganha 10, cai na tua conta 6.500, só que você só pode comprar 3 mil reais. E aí, Nossa. vamos para o lado do patrão. Olha só, e o patrão tá na carteira que ele está te pagando 10, só que para o governo ele vai dar o dobro, então Vai ele paga pagar 20. 20. Então, ou Nossa, seja, que pesado desigual, pra que todos. desigual isso, gente. exatamente. E aí, olha só que coisa interessante, 20 para 3, tem 17 mil aí, que vai para onde? Vai tudo para a máquina, né? Ou seja, os recursos poderiam ser muito bem melhor administrados do que são hoje, isso é óbvio. Sim. Sim, é por isso que dói tanto quando você tem que pagar Talvez seja por o isso tributo, né? que as pessoas soneguem, doutora Ana. Sim, eu acredito que esse é um dos motivos também. Se fosse mais simplificado, o Brasil ele tem uma carga tributária altíssima e Uma complexa, complexidade. muito complexa. Muitas das vezes até alguns profissionais também conhecem, mas não no profundo, porque a complexidade é muito grande e os erros acontecem justamente por isso. Porque muitas das vezes você até não conhece, contrata também quem também não conhece no profundo, e aí é o que foi o Deuteronômio 29, 29. É verdade. É o conhecimento liberta. Que bom, por isso que a gente está aqui trazendo muito conhecimento e informação para você desse assunto tão necessário e tão importante a gente trazer, né? Vamos falar sobre documentos? Que documentos preciso separar para declarar ali o meu imposto de renda? Olha, os documentos pessoais, né, RG, identidade, CPF, todos os seus rendimentos, informes de rendimentos bancários, do seu salário, de empresas que você recebeu, toda essa documentação você vai ter que separar. Além de despesas que vocês tiveram de saúde, educação, que você pode ter uma dedução também. Ok. Vamos falar agora sobre receitas, né? Você trouxe quais receitas eu preciso declarar se eu sou um funcionário, se eu sou MEI ou se eu sou dono de empresa. Varia muito para essas 3 categorias, é isso?
Então, ser MEI ou ser empresário não vai te fazer ser obrigado a declarar imposto de renda. Você tem que estar incluído nesses critérios que eu falei, de receber acima de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis. Tem que apresentar esses critérios para você estar obrigado. Normalmente, um empresário ele vai estar dentro desses critérios, tanto pelos rendimentos isentos que ele recebe de lucros e prolabores. Entendi. Sim, e aí tem também os não tributáveis. Na distribuição de lucros, você não paga o imposto de renda até um certo valor. É muito no caso a caso. É bem no Entendi. caso a caso, né? Hoje uma grande parcela da população, ela está obrigada a declarar, ela nem sabe. Porque, imagina só, se você tem um bem de direito acima de R$ 300 mil, você é obrigado a declarar. Então, se você tem um apartamento, uma casa sua, você é obrigado a Independente de declarar. estar dentro dessas Independente. categorias, eu já tenho que Isso, declarar. É isso? independente. Né? Então, se você recebe aí rendimentos isentos e não tributados acima de 40 mil, você tem que declarar. Se você é um produtor rural, está lá na roça, lá arando a roça, fazendo a colheita e recebe mais de 142 mil no ano, você é obrigado a declarar. Uma série de coisas que as pessoas não sabem. E detalhe, a Receita, ela não tem braço ainda para pegar todo mundo, porque a quantidade de pessoas que se enquadram nesse tipo de característica, ela é grande demais, entendeu? Enorme. Só que a Receita ainda não. Ainda, né, E um doutor? detalhe bem interessante é o seguinte, declarar não significa que você tenha que pagar. Pagar. Ah, muito bom você ter tocado nesse assunto. Quando a gente fala assim, preciso declarar meu imposto de renda, já fica pensando, já vou ter que pagar ali uma grana. Não é isso? necessariamente, Vamos desconstruir isso, É, isso trazer aí. para as Isso- famílias, para as Isso pessoas. exatamente, tem que ser desconstruído. Você é obrigado a declarar, mas você... eu tenho um imóvel de R$ 301 mil. Sou obrigado a declarar? É obrigado a declarar, sim. Vai pagar imposto? Não. Enquanto o imóvel estiver com você, se você não fez a venda, não for apurado o ganho de capital, você não vai pagar imposto. Você só vai ser obrigado a declarar. E aí, se você não declarar, não tiver imposto a pagar, você tem uma multa aí, que é de R$ 165,74. Entendi. Então é na venda desse imóvel que eu preciso declarar, é isso? Se houve Exatamente. o ganho de Você- capital, Quando tiver o ganho de capital. sim, aí isso tem que ser apurado, né, caso a caso. Não, na verdade, você vai ter que declarar de qualquer maneira. Se você tem um imóvel de R$ 301 mil, Tá. você tem que declarar. Não necessariamente pagar. Mas quando Ah, você tá. Quando eu vender esse vendo- imóvel e se tiver Ganho de ganho de capital. capital, Sim. Aí o imóvel sim, valorizou. Valorizou, é isso. você vendeu por exatamente. mais do que Tá. você comprou. você Entendi. vai ter que pagar. Então, Entendeu? funciona da seguinte forma. Então, se eu comprei um imóvel por 300, vendi por 350, você vai pagar sobre o ganho de capital 50 mil, 15% de imposto de renda. Gente, eu entendi. Vocês também, né? Porque é importante a gente trazer esses dados, essas informações, que quando a gente pensa em declaração de imposto de renda, automaticamente vem à nossa mente coisa negativa. Eu estou perdendo. Não é É. esse sentimento quando Sim. chegam os clientes para vocês? Sendo que ele Exatamente. pode estar perdendo a restituição que de repente Pois ele teria, né? estaria ganhando. E uma coisa bem interessante é que quando você faz a sua declaração de imposto de renda, essa declaração ela serve como comprovante de rendimento. Então, se você for querer um financiamento bancário, se você que é empresário for pegar um capital de giro, então isso tudo é bom para você, aumenta seu score, todas essas questões. Então, findando aqui, declarar não significa ter que pagar imposto de renda. Muito bom essa colocação, muito bom, né? A gente trazer conhecimento, essa informação mesmo de que nem sempre a gente declara, a gente perde, né? Como você Sim. trouxe, até restitui às Sim, vezes. muitas das vezes até restitui. Sim. Vamos falar sobre rendimentos não tributáveis da pessoa jurídica. O que seria isso? Na realidade, os rendimentos não tributáveis de uma pessoa jurídica são os lucros a serem distribuídos para os sócios. Até hoje, até o momento, não há que se falar em tributação. Tá. Existe um PL no Congresso que está querendo pautar a tributação desses lucros aí, mas por enquanto não paga. Então, o que é importante? Você, empresário, que tem a sua empresa, você precisa ter uma contabilidade redondinha. A Lei 123/06, que é a lei que ela
reza aí sobre a questão do Simples Nacional, ela diz o seguinte: você que tem uma empresa no Simples Nacional pode distribuir 100% do lucro apurado desde que você tenha uma contabilidade fidedigna. Então aí a gente vê a importância da contabilidade para toda essa questão legal do imposto de renda. Caso a empresa do Simples não tenha contabilidade, ele só pode distribuir 32% da sua receita diminuído dos impostos que ele tem a pagar. Então, exemplo, vou colocar, eu gosto de número, né? Então, se eu colocar um número, 100 mil reais, imagina só, 100 mil reais, eu tive um custo de 90 mil reais, ou seja, eu posso distribuir como lucros 90 mil reais, desde que eu tenha contabilidade. Agora, se eu não tiver contabilidade, o que vai acontecer? No 100 mil reais, 32% dá 32 mil reais, digamos que eu paguei 10 mil reais de imposto, então eu só posso distribuir 22 mil reais. E se eu distribuir acima dos 22 mil reais, que seriam essa diferença para os 90 mil, aí eu caio na alíquota da pessoa física, que é 27,5%. Ou seja, Ou seja, Stephanie, o que acontece com essa pessoa? tem que ter contabilidade certinho. Sim, olha a importância, né, de ter Muito. um contador, uma empresa ali que esteja orientando, né, de forma para não ter esse Tá prejuízo, jogando- né? É. Joga dinheiro fora, né? Jogando dinheiro Efetivamente. fora. E isso, você pensa assim, ah, mas isso não deve quase acontecer, né? Acontece muito. E uma coisa interessante é que o empresário em si, não empresário, todas as pessoas, elas não ligam muito para essa questão de planejamento e etc. Não está acontecendo nada, está tudo bem, está tudo ok. E aí o que acontece? Aí chega um dado momento que elas vão procurar a doutora Ana. Por quê? Porque não pagaram o imposto, sofreram auto de infração, aquele auto de infração terminou por virar uma execução fiscal e a execução fiscal nada mais é que um processo judicial que a PGFN ou a Procuradoria do município ou a PGE do estado faz contra esse contribuinte. E aí vão ter a necessidade de um advogado. E aí começa a penhorar casa, penhorar carro, conta bancária, aí o cara está enrolado. Ou seja, desnecessariamente. Porque se você tiver uma contabilidade tributária forte, que te dê todo um planejamento, que sente com você e que seja um professor e que te ensine, você não vai chegar nesse ponto. Porque, por exemplo, no caso do imposto de renda, que é a nossa pauta aqui. Sim. Não pagou o imposto de renda, aí existe a cobrança. E a cobrança é feita num processo chamado de execução fiscal. E para se defender nesse processo, você tem que entrar com outro processo, que se chama embargos. Para você embargar, você já precisa de um advogado. Então já é uma outra causa, já é uma outra problemática. Aí você saiu do seu contador e aí você vai ter que achar um bom advogado tributarista para te defender. Entendi. Por isso é importante não deixar chegar nesse ponto, né? E ter um bom planejamento tributário para você pagar o menor imposto dentro da legalidade. Entendi. E hoje, para se ter uma ideia, 60% do acervo de processos no Brasil são de execução fiscal. 60%? De todos os processos existentes no Brasil. 60% São de execução de execução fiscal. Que fiscal. percentual alto. Demais. Altíssimo. E vocês acreditam que é por falta de conhecimento? É por não acompanhar? Ou é por sonegar? O que vocês atribuem isso? Eu atribuo a falta de conhecimento com a tentativa de Se isentar, sonegar, né? Talvez, entendeu? né? A E tentativa também de o de sonegar. deixar para lá, não vou mexer nisso agora e a dívida vai Brasileiro se acho que é muito acumulando. assim, Sim. né? Sim. E quando vê, já está com penhora, já está numa situação muito complicada. E aí você vai acabar procurando um advogado porque você está na dor. Enquanto não está doendo, é igual, né? Você vai comprar remédio, você vai comprar vitaminas. Ah, vitamina é bom, vou ficar saudável. Ou você, quando está com a dor, aí você vai ter que comprar analgésico. Analgésico a gente compra mesmo. Porque você está na dor, você está sentindo Sim. dor. É a mesma coisa. Às vezes você não dá aquela devida atenção antes, dentro da sua contabilidade, e depois você vai ter que comprar o analgésico porque você realmente está na dor. E o analgésico realmente é o advogado tributarista. E aí as coisas são bem mais complicadas e mais difíceis, porque aí de repente você já está sofrendo uma penhora dos teus bens, você já está com uma medida cautelar prendendo todo o seu patrimônio.
E uma coisa interessante também que a gente precisa ressaltar, que é o seguinte, a gente olha para a Receita Federal, a gente acha que está tudo certo, que tudo que eles falam é correto. Não é assim. A Receita erra e erra muito. E se Ah, você não tiver o conhecimento para defender, para rebater, aí muito interessante o senhor trazer Sim. isso, né? Então tem que ter também ali a dúvida de se o que eles estão exatamente, cobrando Uhum. cabe ou não. Por exemplo, os exatamente. processos que a gente pega lá no escritório, às vezes você pega processos grandes, enormes, que eu tenho a maior facilidade de defender, às vezes, do que um auto pequeno. Por quê? Nos grandes, então, são muitos erros, são muitas vírgulas que você tem que. Processos, às vezes, de 14 mil folhas ou mais, e você tem que ir na vírgula buscando É. todos os erros, e eles erram muito. É porque Erram assim, muito. né, eu fiquei na dúvida, eu pensei, bem, então eu tenho que de fato acompanhar muito, jogar meu CPF na Receita, ver se está tudo bem. Mas não é só isso, Não, Não porque é só pode isso. haver ali algum Pode exatamente. haver erro. muitos erros. E assim, ninguém sabe tudo, né? Eu acho que, tipo assim, cada um tem uma especialidade, cada um domina determinado assunto. Entendi. Então, assim, se você não tem o conhecimento profundo, procura um especialista, Tá. né? É a mesma coisa do advogado. Ah, quer falar de tributo? É um advogado tributarista. Quer falar de família? É um advogado sobre família. Hum. Ah, eu quero falar sobre imóveis? É um advogado que atua na área imobiliária. Entendi. Cada um tem sua especialidade. Não tem essa questão de generalista. Sim. E dentro disso que o Marco está falando, o advogado, né? Porque muitas das vezes o problema tributário ele é enviado para o penal. Muitas pessoas não sabem disso. Tem a sanção penal ali, Entendeu? né? Tem as sanções penais. Então, ele é mandado para o penal e você vai fazer o quê? Você vai procurar um advogado penalista, um criminalista. Então, Entendi. nesses casos, eu acho que o mais indicado é você buscar um advogado que seja um tributarista penalista, que conheça do que está fazendo, porque também é um pouco diferente. Vai estar aparecendo aqui o Instagram, né, de vocês aqui para quem quiser tirar mais dúvidas ou perguntar alguma coisa, ou Sim. se tiver de fato passando por algum, né, por algum desses pontos que vocês têm trazido aqui, trouxe aqui para gente e surgiu alguma dúvida, melhor procurar um especialista. Sim, É isso, exatamente. essa é a orientação se de vocês. Se tiver dúvida, pode mandar um e-mail para gente. Não tem Pode mandar um problema direct algum. ali que eles vão responder, Sim, gente. Respondemos sim. Ó, Com o essa maior prazer. dúvida, obrigada. Só de estarem aqui já é muito bom, né? Tá ali sanando as nossas dúvidas. Essa aqui é mais uma dúvida. Posso declarar meus rendimentos e do meu cônjuge juntos na mesma declaração? Então, você pode fazer isso. Mas aí a gente vai entrar numa seara que a gente chama de planejamento tributário. Nem sempre você declarar junto com o seu cônjuge é interessante, porque imagina só, a Stephanie acabou de falar que você vai estar isento até 28.000, né, 559,70 centavos. Aí imagina só, você ganha 28.559,70 centavos. O seu cônjuge também ganha os mesmos 28.559,70 centavos. Quando vocês juntarem a declaração juntos, vocês deixaram de ser isentos. Porque o valor dobrou. Dobrou. E aí vocês começam a ter que pagar imposto de renda. Então, nesse caso, o ideal é verificar se separadamente é mais vantajoso. É bem Declarando caso a caso. separado nesse caso aí, ó, Entendi. nenhum dos dois vai pagar imposto. Se declarar junto, o imposto Ah. será devido. Então tem Por que isso que a ficar gente aí. diz que é ficar atento. muito no caso a caso. Tá. Isso tem que ser visto, Outra coisa que é estudado. importante também, verificar, se vocês têm filhos, né? Opa, em qual declaração eu vou colocar o meu filho? Boa pergunta. Entendeu? Por quê? Porque efetivamente aquele que teria um maior rendimento, você coloca os dependentes nesse. Que aí você reduz o imposto. E aí tudo é uma questão de conta, de fazer Sim. simulações. Sim, E o tudo caso a isso- caso é. E tudo isso cabível dentro da lei, não é? Sim, Dentro da sim, lei. dentro da lei. Eu costumo falar o que a gente faz é ciência. A gente não faz nenhum tipo de loucura, a gente não faz mágica, tudo é ciência. A gente age tudo conforme a ciência, tudo de maneira legal. E você usar o conhecimento que está aí para se beneficiar. Pagar o imposto corretamente, como Pagar ele o tem que ser imposto pago. corretamente. Eu digo que não existe essa, eu vou reduzir um imposto para você. Isso não existe. O que existe, eu vou fazer você pagar o imposto correto.
devido. Dentro da lei, quais são os seus direitos? Qual o direito do contribuinte? Por exemplo, você chega num restaurante, numa lanchonete, existe o suco de laranja de caixinha e o suco de laranja natural. O suco de laranja natural, na saída, ele é tributado pelo ICMS. O suco de laranja de caixinha, não. Fiquei até muda, gente. Fiquei fazendo conta ali, sabe? Não sou da área, né? Da área de contábil, de números. Ó, aproveitando, né? Vamos falar agora, já que vocês falaram de planejamento, quem paga, quem não paga, vamos falar sobre abatimento. A gente gosta dessa palavra, né? Quais são os gastos que abatem no imposto de renda? Ó, dica para você que está aí com a gente, quais são ali os gastos que a gente pode abater na sua declaração de imposto de renda? Quem vai falar para mim? Quero ouvir, vários. São basicamente 5 pontos para você deduzir o seu imposto de renda. Tá. Primeiro, dependente, como o Marco falou. Filhos, né? Dependentes seus, menores de 21 diretos anos. ali, é você isso? pode deduzir do seu imposto de renda. Pagamentos de pensão alimentícia, você pode deduzir do seu imposto de renda. Pagamento de previdência social, previdência privada, que é o INSS. E despesas médicas e de educação. Esses são os pontos que você pode deduzir. Se você for um profissional liberal, você também pode deduzir o seu livro caixa no seu imposto de renda. Professor, quer complementar alguma coisa? São só esses mesmos que tem ou tem mais? Eu queria colocar aqui uma questão sobre plano de saúde e despesas médicas. Que o que acontece hoje é o seguinte, é que quando você vai fazer um plano de saúde, adquirir um seguro de saúde, se você fizer ele por um CNPJ, ele é mais barato, efetivamente, do que você fazer ele na pessoa física. Porém, você não pode deduzir ele do teu imposto de renda pessoa física, porque ele está atrelado ao CNPJ. Porém, com o planejamento tributário e com o estudo, você consegue fazer isso. Por quê? Lá vai funcionar como se você fosse um funcionário. A empresa paga o plano de saúde para você e você reembolsa a empresa. Então, você tem o desconto do plano de saúde por estar atrelado a um CNPJ e vai poder colocar ele na tua declaração de imposto de renda. Então, você vai ganhar 2 vezes. Sim. E aquela consulta que eu pago no particular, eu posso declarar se eu não pedir reembolso? É isso? A consulta que você paga no particular, você deve declarar tanto se você tiver ou não tiver reembolso. Se você tiver reembolso, o que acontece? Lá no campinho do imposto de renda tem um campo não dedutível. Então, por exemplo, se eu gastei R$1.000 com um dentista e fui reembolsado os R$1.000, eu coloco pagamento de R$1.000 e gasto não dedutível R$1.000. E aquilo ali não vai fazer diferença na tua declaração de imposto de renda e não vai servir para deduzir. Agora, se você colocar os R$1.000 e deixar de colocar o valor dedutível, aí sim vai estar impactando na sua declaração, efetivamente. E quando o teu plano de saúde informa através da DMED, que é a declaração de despesas médicas, que são informados por plano de saúde, médicos, dentistas, etc., vai cruzar dizendo que ele te reembolsou. Então, provavelmente, você vai cair na malha fina. Entendi. Um ponto de atenção para despesas de educação, porque você pode declarar despesas regulares, que pode deduzir, né? Despesas de educação regulares. Pós-graduação, escola, faculdade. Agora, cursos livres, cursos de idiomas, eles não podem deduzir na sua declaração. É um ponto de atenção. Muito bom. Ó, a gente tem mais perguntas. A gente vai para o nosso rápido break, mas a gente volta, tá bom? Então fica aí do Orama Home para você. Eu uso e indico do Orama Home para você e para sua casa. E hoje a gente trouxe uma proposta de taças e copos, né, diferenciada aqui, que vocês podem usar para compor a sua mesa da forma que você quiser. A gente tem
esse copo verde, é uma proposta colorida. Nós temos também um coqueiro, nós temos taça em cristal, em vidro. Essa daqui lindíssima, olha, gente. Eu tenho esse fileto aqui dourado, uma coisa assim bem elegante. Temos também em bambu. Então, a Dorama Home oferece todos os produtos para você de forma bem versátil, para você estar montando a sua mesa, compondo da melhor forma, né, que você quiser, que você se sente bem à vontade. Dorama.home é o Instagram e tem também o site para você comprar e servir da melhor maneira possível. Fora também que elas têm tanto uma embalagem quanto um cheiro personalizado. Então você não compra só produtos para decorar, mas também para encantar quem você ama. Dorama Home. Estamos de volta falando sobre declaração de imposto de renda e ó, já surgiu muita dúvida aqui, tanto aqui no nosso site, quanto aqui no nosso Instagram perguntando, mas olha, vamos lá. Quem pode ser meu dependente? Aquela pergunta. Além do filho, minha mãe, minha sogra, cabe ser dependente? A sua sogra não. Efetivamente, a sua sogra não pode ser sua dependente. Pode ser dependente do seu esposo. Efetivamente, lembrando sempre o seguinte, cuidado com a soma das rendas. Se ela tiver um rendimento de aposentadoria, se ela tiver um trabalho laborativo, etc., pode juntar as rendas e aí você ter mais imposto a pagar do que deveria, entendeu? Nem sempre ter muitos dependentes significa reduzir imposto, pode significar aumentar o imposto a pagar. Ó, recebi uma pergunta aqui para você que tem pet. Plano de saúde de pet, de cachorro, tem desconto no imposto de renda? Bem, ainda não, mas eu prometo, Ainda, gente, eu prometo, queria. se eleito for, vou pautar isso aqui. Obrigada, professor. Deveria, em breve. Não é? Quem sabe? Vamos falar É porque sobre... os gastos são muito altos, Muito com o pet. A gente está altos, rindo né? aqui, mas a coisa é muito séria. Sério? Porque os gastos com chegou essa saúde pergunta, do tá? pet são muito altos, inclusive com pagamento de plano de saúde. Por isso eu que acho, criou-se. Eu acho que Sim, por isso que criou, não cirurgias, foi o plano de saúde de cachorro? eu acho que é um caminho. Eu até queria fazer um acordo com o governo, que seria o seguinte, eu pegava esses 27,5% do imposto de renda e eles ficavam com todas minhas dívidas, tudo para pagar tudo. Eu só queria os 27,5%. Super justo, super concordo. Vamos falar sobre herança? Recebi uma herança. Eu declaro? Então, Sim. essa é a questão que está relativa ao imposto sobre herança, que é o ITCMD, né? E aí é uma coisa interessante, você tem que declarar sim. Por quê? Porque na realidade o teu patrimônio ele está aumentando. Ou seja, você recebeu um apartamento como herança, você não tinha nada, então você passou a ter um apartamento. E uma coisa bem interessante a observar aí é o seguinte, é que muitas pessoas, na hora de fazer a escritura, lá, de passar, elas gostam de colocar o valor do imóvel às vezes abaixo. E aí o seguinte, no direito tributário, na contabilidade tributária, existe a questão do seguinte, um imposto ele nunca pode ser base de cálculo do outro. Então, por exemplo, vou colocar um número novamente, um exemplo. Se eu recebi um imóvel com uma herança que ele vale R$100 mil, ou seja, eu vou pagar esse TCMD, que hoje, dependendo do estado do Brasil, ele vai de 2% até 8%, ok? Então, R$100 mil, 8%, vou colocar lá R$8 mil. Se eu for vender esse imóvel depois, eu tenho ganho de capital, que foi o valor da minha aquisição, apesar de ter ganho como herança de ser um pai, de um familiar, o custo de aquisição para mim foi de R$100 mil. Se eu vender ele por 150, eu pago ganho de capital sobre 150. Aí a pessoa acha que está sendo esperto, chega lá na hora da herança e está dizendo que recebeu por 50 mil. E aí o que acontece? Olha, o imposto de renda do ganho de capital
vai incidir 15% sobre 100 mil reais. Se ele tivesse colocado esses 50 mil também dentro lá da escritura, efetivamente, o que ia acontecer? Ia incidir 8%. Então, ele pensando que estava sendo esperto, está tendo um dispêndio tributário aí de mais de 7%. O ganho de capital vai ser muito maior e ele vai pagar muito mais imposto futuramente. Sim. Como não cair na malha fina? Acho que informando tudo seria então, isso? Não existe o não cair na malha fina. Por quê? Porque que a Receita Federal, professor. ela, claro, e tem uma certa lógica, você envia a declaração para ela e o que acontece? Você não enviou nenhum documento. Eu posso colocar lá na minha declaração de imposto de renda que eu tive uma despesa médica de 10 mil reais. A Receita ela pode aceitar ou não. A partir do momento que ela aceita, ela pode chegar, olha, eu quero que você, agora essa declaração eu quero checar, por amostragem. Então você pode ir para a malha fina, não porque você tem alguma coisa errada, mas por amostragem. E aí o que ela vai pedir para você? Olha, eu quero comprovante dessa despesa aqui de 10 mil reais. Aí você vai lá, apresenta a despesa e tá tudo ok, tá tudo sanado, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você lançou aquela despesa e não existe base legal para aquela documentação, aí eu vou lhe dizer que você está enrolado. O importante não é você não cair na malha fina, o importante é você ter todo o subsídio para ir lá e se defender, entendeu? Toda a documentação, toda a documentação comprobatória. Porque, inclusive, você pode cair na malha fina porque o seu médico ou dentista caiu na malha fina e aí pode pegar a sua nesse rolo, né? Entendi. Então é importante, além de declarar tudo certo, todas as informações corretas, você ter tudo guardado para caso você seja chamado na Receita, você ter os comprovantes. E aí depois fica tudo certo. E o interessante é o seguinte, que de vez em quando a Receita ela lança umas operações, né? Nós tivemos a operação Sorriso Amarelo, né? Que é relativa aos dentistas. Então pessoas que recebiam recibos falsos de dentistas e colocavam na declaração. E aquele dentista, quando caiu na malha fina, automaticamente todo mundo que ele tinha dado esse recibo também caiu na malha fina. Tivemos também o falsa patroa, onde um contador colocou uma empregada doméstica 527 vezes, em 527 declarações. A mesma empregada doméstica. Trabalhava para mais de 500 pessoas. Então, assim, quando a pessoa fala, eu vou reduzir o seu imposto, você tem que ter um cuidado, porque a questão não é reduzir, como eu já falei, a questão é pagar o imposto corretamente. Devido. Sim, sim. Na ciência. Esse assunto a gente poderia ficar aqui, né, debatendo, perguntando por muitos outros programas, mas nós já estamos chegando ao final, né, do nosso programa, mas eu preciso, né, que vocês deixem uma mensagem para quem está assistindo a gente, alguma informação ali totalmente necessária, relevante para quem precisa de uma ajuda. Eu queria falar aqui para vocês o seguinte, hoje tem aqui na igreja o Instituto Assistencial Atitude. Nós temos várias obras sociais, dentre eles o Centro de Recuperação, a creche, e queria que você soubesse que você, através da sua declaração de imposto de renda, através do pagamento do seu imposto, você pode ajudar essa instituição a ajudar mais pessoas. Para isso, você tem várias formas de fazer isso na sua declaração de imposto de renda. Você pode, diretamente na sua própria declaração, já enviar um recurso para um fundo assistencial da prefeitura, do governo federal, do governo estadual, dependendo de qual seja onde você quer ajudar. E você também pode, você que é empresário, que está no lucro real, ou você que está no Simples Nacional ou no lucro presumido, você pode destinar parte da sua verba de marketing aqui para o Instituto através, né, de efetivamente de fazer esse tipo de doação. E aí o Instituto com certeza vai fazer aí a divulgação da sua empresa. E esse dinheiro vai estar sendo usado para ajudar muito mais pessoas. E se você tiver dúvida, eu, Marco Dal Ponte, Ana Dal Ponte, Stephanie Dal Ponte, estamos aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas e te ajudar nessa obra social.
Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por ter contribuído aqui no Família Mais. Que Deus abençoe muitíssimo a família de vocês e os negócios. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Com certeza, nós que agradecemos a confiança no nosso trabalho e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. E você que esteve aí com a gente, né? Mais uma semana juntos no Família Mais. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua presença. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima semana. Meu beijo. Tchau.